Cumprimentamos aqui a todos os obreiros e obreiras e a todos que nos assistem. Este é o programa Obreiros em Foco. Cris, juntos vamos levar a todos mais um tema, algo que interessa, que é importante a todos que já fazem a obra e os que almejam fazê-la. Tudo bem? É isso, Rogério, tudo bem? Tudo bem? Olá a todos os obreiros que nos assistem e é um prazer sempre estar convosco aqui mais uma vez. Nós vamos, nesse momento, juntos, ver um depoimento. Nós vamos ver um testemunho que, inclusive, na sala dos seminaristas, estamos realizando em nossa sede internacional da Europa, em Lisboa, uma reunião preparatória para novos, futuros obreiros e obreiras. E nesta sala nós colhemos, podemos assim dizer, o testemunho de várias pessoas que têm uma experiência com a campanha de Israel. Nós estamos na campanha de Israel, derrubando as muralhas. Estamos na fé de Josué. Aliás, estamos na nossa própria fé. E digamos que hoje cada um de nós é um Josué. E para se conquistar a terra prometida, Cris, tem que se derrubar as muralhas, tem que se vencer os inimigos que estão dentro de Jericó e aí sim chegar à terra prometida. Tem que primeiro ser forte e corajoso. Como no programa passado nós falávamos sobre vencer as barreiras interiores, as muralhas interiores. Exato. Não é? Primeiro temos que vencer o que está dentro de nós, que é o desânimo, o achar que não vale a pena mais conquistar nada, ou então que já se conquistou tudo. O medo, a dúvida. Exatamente. Então a primeira coisa é crer naquilo que está escrito, que é o ser forte e corajoso. Vamos recapitular então, ser forte para crer na profecia, e a profecia é a palavra de Deus, e ser corajoso para ir ao altar e sacrificar. Nesse dia 15 de dezembro, em todos os centros de ajuda, em todo o mundo, nos 176 países onde está a Igreja Universal do Reino de Deus, será o Dia Mundial do Sacrifício, quando vamos ao altar para sacrificar voluntariamente ao Deus vivo. Como fez a Cremilda, ela também sacrificou e também obteve resultados maravilhosos. Vamos acompanhar o depoimento dela e depois vamos lhe fazer uma pergunta. Aliás, já podemos fazê-la já. O que você tem a dizer desta campanha de Israel? Mande o seu comentário para o nosso e-mail, obreiros@iurde.pt. Vamos ao depoimento da Cremilda, ao caso verídico da Cremilda. Vários seminaristas estão aqui, desse lado, vamos falar desse lado agora. Vamos aqui com essa senhora que está aqui na primeira cadeira. A senhora pode ficar de pé, por favor? Qual é o seu nome? Clenilda. Clenilda, qual a sua experiência com o altar do sacrifício? Muitas, mas a mais visível foi na minha saúde. Porque eu vim de uma família muito doente e fui diagnosticado com diabetes, colesterol, tinha um problema na coluna que os médicos diziam que eu ia para cadeira de roda, fui várias vezes internada e ficava vários dias ali sem mover mesmo, portanto, e fui liberta disso tudo. Deixa eu passar para esse lado aqui. Então quer dizer que os médicos, eles lhe disseram que o seu fim seria numa cadeira de rodas, não andaria mais. A coluna, eles disseram que eu ia para cadeira de rodas. Diabetes, tenho minha mãe, né? Tinha minha mãe que morreu com esse problema, tem meu pai que tem isso há anos e tem um irmão que tem diabetes. Portanto, todos eles têm, inclusive teve um falecimento, que é no caso da minha mãe, por causa disso. E o meu diabetes, para quem sabe o que era 400 e não abaixava por nada. Nada. Eu não fazia regime, tomava toda a medicação, ele não abaixava. Colesterol, várias, tudo a nível de sangue eu tinha problema. Existe a profecia de Deus, existe a profecia deste mundo, a profecia das pessoas, que muitas vezes essa profecia é negativa. A profecia negativa era que você ia morrer, que ia acabar numa cadeira de rodas, que como seu pai e sua mãe sofreram com o mesmo problema, você iria sofrer também com o mesmo problema.
há pessoas que aceitam a profecia negativa, a profecia do mundo. Você não aceitou. Nunca aceitei. Eu fiz 38 anos essa semana. Foi a idade que a minha mãe morreu. Então, na minha cabeça, quando eu fui diagnosticada, eu fazia as contas. Quantos anos, por mais ou menos, uma pessoa com diabetes vivia. Então, eu sabia que por volta dos 38, 40 anos, eu estava já me defendendo para morrer. Porque o que é normal. Eu já tive várias experiências, como eu disse, na minha família quase todos têm esse problema, e isso vai levando, um problema vai levando ao outro e vai se desgastando. E eu tô aqui firme e forte. Viva da Silva! Não aceitei, eu nunca aceitei. Aliás, eu ia no médico, quando eu descobri que isso era um problema que eu podia vencer, cada vez que eu ia, eu saí de lá uma vez que ela queria me internar, porque deu 400 e tal, ela só não me internou porque eu estava com meu filho de 3 anos comigo. E ela falou, olha mãe, você não quer ver seu filho crescer. Então eu saía de lá meio que aterrorizada. E chegava, começava a tomar medicação, começava 1 dia, 2 dias, depois eu falava, não, isso não é pra mim. E jogava o remédio fora. E não tomava. Tanto que eu fiz acúmulo de remédio. Que eles passavam, eu comprava e fui colocando lá no canto e não tomava. Porque eu não aceitava. E comecei a brigar, mas foi em cima, foi no altar. E aí eu tive... Só assim eu venci. O sacrifício no altar lhe fez ser curada. Aliás, ao fazer o sacrifício por mim, no altar, eu consegui muitas outras coisas. Mas foi no altar. Inclusive a cura. Inclusive a cura. E o meu marido hoje está aqui também na presença de Deus. Portanto, eu consegui outras coisas, mas buscando por mim. A sua saúde foi restaurada, o casamento foi restaurado. Conquistas através da Fogueira Santa de Israel são muitas. Todas que eu faço, todas eu tenho resposta. E ainda quer mais? Não pode parar. Já estamos. É isso mesmo. Então não pode parar. Conquistas ela teve, a Clenilda, mas ela continua a querer tantas outras conquistas. Então o sacrifício voluntário no altar faz grandes conquistas acontecerem. Como aconteceu na vida dela, pode acontecer na sua vida também. Observando esse depoimento da Clenilda, nós queremos falar sobre a profecia, porque tem sido exatamente esse o tema desta campanha de Israel, a profecia. Veja que no mundo há normalmente uma profecia que é negativa. Por exemplo, no caso dela, veja, ela sofreu com a mesma doença que sofreu a mãe e outros familiares. A mãe morreu com essa doença. Familiares dela sofreram também até a morte com a mesma doença. E diziam a ela que ela não passava dos 40 anos. Ela iria morrer com a mesma doença, a diabetes. Então isso é uma profecia. O que é uma profecia? A profecia é uma palavra. A palavra é uma profecia e essa foi uma profecia negativa que a Clenilda não aceitou. Ela rejeitou isso. Não, eu não aceito, porque se a minha mãe morreu disso, foi porque a mãe não teve tempo de conhecer a Deus. Mas eu que conheço a Deus, não vou aceitar essa doença no meu corpo. Então, quer dizer, há que rejeitar, é preciso rejeitar a profecia negativa e dar ouvidos à profecia positiva. Por exemplo, Cris, quando nós ligamos os telejornais, nós vamos assistir televisão, está lá o noticiário. O que mais ultimamente nós ouvimos falar? A crise, a recessão, a troika, o número de desempregados cresce a cada vez mais. Então existem pessoas que pensam assim, todos à minha volta estão perdendo o seu emprego, eu hei de perder o meu também. Então, quer dizer, ela está se deixando levar por aquela profecia negativa. Eu me lembro de uma pessoa que foi visitar alguém doente no hospital e, ao invés de levar uma palavra positiva, disse assim, eu conheci alguém que começou assim como você e hoje essa pessoa nem viva está mais. Olha que palavra é essa. Quer dizer, levando uma palavra dizendo o teu fim vai ser o mesmo. Então, são profecias negativas. E a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Vamos ver esse texto bíblico, esse texto que fala exatamente da profecia.
Deus, ele chama o profeta Ezequiel e diz para Ezequiel assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então veio a palavra de Deus ao profeta Ezequiel dizendo assim: filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia? Vamos entender isso. A palavra provérbio significa ditado popular, significa dito popular. Então, um provérbio é um dito popular. O provérbio é um ditado popular. Então, havia dentro de Israel, dentre o povo, esse provérbio. O que dizia esse provérbio? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Prolongue-se o tempo e não se cumpre a profecia. Então, dentre o povo de Israel, havia isso. Um dizia para o outro: olha, o tempo está a prolongar-se e a profecia não vai se cumprir. Muita dúvida. Muita dúvida. Prolongue-se o tempo, a profecia não vai se cumprir. O tempo está prolongando-se, em outras palavras, o tempo está passando. É como agora, estamos no fim do ano. E o que muita gente diz? Entra ano e sai ano. E sai ano. Mesma coisa. E a mesma coisa. Então é um provérbio diabólico. É um provérbio negativo. Veja, Rogério, que é como se Deus, nesta passagem, ele mostra a indignação dele. É como se ele dissesse: que é isso? O povo, o que é isso que está acontecendo no meio de vocês? É, porque ele disse para o profeta Ezequiel, ele diz exatamente isso ao profeta Ezequiel: que provérbio é esse que se ouve no vosso meio? Estás-me a chamar de mentiroso? Exato, porque ele pôs ali, tem ali um ponto de interrogação. Que provérbio é esse que se ouve no vosso meio? E estava-se a ouvir esse provérbio dentre o povo de Israel, que era o povo de Deus. E isso, às vezes, ouve-se no meio dos obreiros, no meio das obreiras, no meio do povo, dos membros do centro de ajuda. Há alguém ali a dizer: prolongue-se o tempo e a profecia não vai se cumprir. Para que sacrificar? Para que sacrificar? Já sacrifiquei em outras campanhas, não me aconteceu nada, e nessa tampouco, não vai acontecer nada outra vez. Quer dizer, é um provérbio diabólico. Acaba por influenciar outras obreiras que também estão em situações difíceis, que a única saída para elas é o altar, e essa palavra negativa dessa obreira pode até levar a outra à morte espiritual. Exatamente, e desistir de sacrificar. Desanimar. A Cremilda, ela ouviu o testemunho que vimos há pouco, ela ouviu pessoas dizerem que o seu fim vai ser o mesmo da sua mãe. Sua mãe morreu dessa doença e você vai morrer com a mesma. Mas ela não aceitou. Profecia má. Profecia má. Mas ela não aceitou essa profecia. Veja o que diz o versículo a seguir nesse texto bíblico. Deus, ele mesmo, se encarrega de anular a profecia. Veja só. Vamos ler juntos. Farei cessar esse provérbio. Cessar quer dizer parar. Então Deus, ele disse: eu vou fazer cessar. Eu vou parar com esse provérbio diabólico. Esse provérbio que vocês estão dizendo que passa-se o tempo, prolongue-se o tempo e não se cumpre a profecia. E já não servirão dele em Israel. Mas dize-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Você pode repetir agora? A profecia vai se cumprir. Pode dizer: os dias estão próximos e toda a profecia vai se cumprir. Se você crê na profecia que vem do altar, se você crê na profecia que vem de Deus, qual é a profecia, Cris, para a pessoa enferma? Qual é a profecia de Deus para uma pessoa doente? Que ela seja curada. Ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Então, que ela seja curada. A profecia de Deus para uma pessoa que vive sozinha, que não é feliz no amor: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. A profecia de Deus é que não se viva só. Qual é a profecia de Deus para a vida financeira?
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele quer que você tenha uma vida financeira tão abençoada a ponto de não lhe faltar nada. Qual é a profecia de Deus para a nossa família? Deus disse para Abraão, ele disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pronto, uma profecia para a família. Então há profecia para a vida espiritual, que é o batismo com o Espírito Santo. Até para nós que fazemos a obra, quando somos batizados com o Espírito Santo, há uma profecia. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não basta receber o Espírito Santo, recebe-se poder para ajudar as pessoas, curar, libertar, salvar vidas, né? Exatamente. Há profecia para a vida espiritual, sentimental, familiar, há profecia para a vida física, saúde, há profecias de Deus para a vida econômica. Então, qual é a profecia que você crê? A profecia do mundo? A profecia dos telejornais e noticiários que diz que a situação está mal e que vai piorar? A profecia que você acredita é a profecia de alguém que durante o dia chega junto de si, ou na paragem do autocarro, ou numa estação de metro, de comboios, ou dentro do seu local de trabalho, pessoas que vêm dizer está mal e vai ficar pior isso? São profecias. Qual a profecia que você crê? Na profecia do médico, com todo respeito à medicina, quando diz, está aqui o diagnóstico, essa doença é cancro e vai te matar? Você crê nessa profecia que diz que os seus dias estão contados? Ou você crê na profecia de Deus que promete uma vida transformada? É através do sacrifício no altar que a profecia de Deus cumpre-se na sua vida, na vida daqueles que creem. Você, obreiro, obreira que nos assiste agora, se não está ainda no altar do sacrifício, então não perca mais tempo. Essa semana você vá às reuniões no centro de ajuda e tome essa atitude de fé. Inclusive, nós queremos saber o que você tem a dizer sobre a campanha de Israel. Nós já temos aqui vários comentários e a Cris já vai ler o comentário da Ana Nogueira, que escreve através do endereço eletrônico obreiros@iurde.pt. Vamos lá, Cris. Em cada fogueira santa de Israel há uma nova profecia. Faltando uma semana para cumprir o meu voto de sacrifício, e Deus já me respondeu. Em breve estarei no altar a dizer a toda a gente. Ana Nogueira. Está vendo? Nem chegou a data de ir ao altar, no próximo domingo, dia 15 de dezembro, e ela já tem resposta dessa fogueira santa. Nós temos mais um comentário, desta feita é a Bianca Alves. Vamos ao comentário da Bianca, eu mesmo vou ler, pode ser? Vamos ler o comentário da Bianca. Ela diz assim, o provérbio diabólico está em toda parte e em todos os lados. No meu trabalho só escuto profecias negativas, dizendo que nunca vou conseguir o que eu quero. A minha fé está na profecia que vem do altar. Bianca Alves. É isso mesmo, Bianca. A profecia que vem do altar, essa funciona e transforma uma vida. E eu tenho certeza que todos que creem na promessa, na profecia que vem do altar, e se for forte para praticá-la, e se for corajoso para sacrificar, vai ver então a sua vida transformada. Vamos ao depoimento da Djamila, também na sala do seminário, na nossa sede internacional da Europa, conversamos com ela. Vamos ver e ouvir o que ela tem a dizer. Eu vou continuar entrevistando mais pessoas aqui na sala do seminário da nossa sede aqui em Lisboa. E eu vou aqui mais profundo, desse lado aqui. Aqui pode ser? A senhora não se importa, por favor? O seu nome? Djamila. Dona Djamila, qual a sua experiência com o altar, com o sacrifício nas campanhas de Israel? Foram muitas. Há algum tempo atrás eu sacrificava no altar e eu tive uma vida
abastada, tive uma vida muito boa. Mas o mais importante para mim que aconteceu mais ou menos há um ano atrás, que eu subi no altar com um único objetivo: eu queria o Espírito Santo. Porque eu estava sacrificando, mas eu estava com o meu casamento também já não estava muito bem. Ou seja, eu já estava a sacrificar, mas sem certeza do sacrifício que eu estava a fazer. E quando eu subi no altar para sacrificar por mim, tudo transformou-se. Tudo. Foi maravilhoso. Então a senhora fala e sorri porque realmente houve uma transformação no seu interior. Porque a senhora fala que já sacrificava, mas as conquistas eram materiais. Exatamente, eram materiais. Eu já tive muitas coisas, mas o mais importante eu não tinha, que era o batismo do Espírito Santo. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu estava, mesmo sacrificando, eu era uma pessoa muito nervosa, tinha um casamento praticamente a ser destruído, e foi só mesmo subindo ao altar e permanecer no altar é que hoje eu tenho um casamento completamente restaurado. Então me fale, primeiramente, a senhora tem conquistas financeiras, é isso? Então o que a senhora tem de conquistas no altar através do sacrifício, materialmente falando? Há bem pouco tempo eu abri uma empresa, ou seja, uma empresa eu tenho em Angola, eu já era fiel em Angola, eu abri um spa lá em Angola e agora estou a abrir aqui em Portugal. Portanto, já está quase tudo pronto para isso. Então um spa em Angola e está abrindo um outro spa, uma filial aqui em Portugal. Sim, eu vou abrir aqui em Angola. Já tenho a empresa montada, portanto já estou à procura do espaço para poder montar o spa. Então, e está indo bem o spa? Sim, com certeza. Materialmente, financeiramente está bem. Meu marido depois de 4 anos não estava a conseguir um emprego, conseguiu um emprego maravilhoso, apesar de estar de longe, mas é um emprego bom, abençoado por Deus, então está tudo a se encaixar. O casamento também está maravilha. Antes não era assim o vosso casamento. Nós tínhamos as nossas brigas normais, mas as coisas paulatinamente foram piorando. Só que quando nós percebemos que o mais importante nos faltava, tanto a mim quanto a ele, nós subimos ao altar para isso, para termos o batismo com o Espírito Santo. Eu subi com certeza e eu aconselho, façam um sacrifício que vale a pena. E depois sacrificou pelo principal, que é a presença do Espírito Santo em sua vida. Por isso a gente vê essa alegria no seu rosto. É muito bom, é maravilhoso, é muito bom. Eu sacrifiquei, subi, tive a resposta, o meu casamento foi completamente restaurado e hoje eu sou muito, muito feliz. Que Deus abençoe e cumprimente seu marido, tá bem? Então, mais uma seminarista preparada aqui na sala do seminário preparatório para obreiros e obreiras que tem um depoimento, tem conquistas na campanha de Israel. Você também pode ter conquistas através do sacrifício voluntário no altar na campanha de Israel. Então veja que ali nós temos aproximadamente 70 pessoas e todas elas têm experiência com a campanha de Israel através do sacrifício. Então veja que em todo o país estão sendo preparados 206 seminaristas, que em breve serão colaboradores e futuramente obreiros. E no país todo são 1.632 obreiros. E a pergunta que se faz ali: quem tem experiência com a Fogueira Santa? Eu faço assim também. Você tem experiência com a Fogueira Santa de Israel? Você tem experiências com a campanha de Israel por meio do seu sacrifício? Quais são as suas conquistas? O que você tem a dizer sobre a campanha de Israel? Envia-nos um e-mail através do seu comentário que nós vamos ler no programa. Inclusive, muitos são os comentários que também chegam na página do Facebook. Você também pode enviar o seu comentário. Como fizeram aqui algumas pessoas, ou muitas, porém algumas é que nós só vamos ter tempo de ler. Vamos ler então mais comentários, Cris, através do obreiros@iurde.pt. Está escrito que a palavra de Deus não volta vazia. E esta palavra é uma profecia que só se cumprirá na vida de quem sacrifica no altar. Eu estou nessa fé e estou perto da minha conquista. Fábio Gomes. O Fábio Gomes, então, está perto, está próximo da sua conquista. E você está também perto? Está também próximo da sua conquista? Eu vou ler mais um comentário. O próximo é o do Fernando Barreto. Ele diz assim: confesso que, como membro da igreja, conquistei muitas vitórias, mas como obreiro que sou há 5 anos,
pouco ou quase nada conquistei. Desta vez vou derrubar as muralhas e vou conquistar muito mais. É 100% sacrifício, é tudo no altar. Fernando Barreto. Obrigado, Fernando. Inclusive, Cris, o Fernando Barreto aqui, ele diz que quando ele, como ele diz que não conquistou, né? Ele não teve conquistas durante 5 anos. Durante 5 anos, né? Ele diz ele diz que teve conquistas, muitas vitórias antes de ser obreiro, mas que como obreiro é que não tem conquistas, pouco ou quase nada. Então você tem que, dentro de si, Fernando, deixar despertar essa revolta e como obreiro você tem que conquistar muito mais. Se como membro do Centro de Ajuda você diz que teve grandes conquistas, grandes vitórias, mas como obreiro não está a ter vitórias nem conquistas e quando tem são poucas, então é dessa vez. Dessa vez tem que acontecer. E ele mesmo diz aqui que já está derrubando as muralhas. O comentário do Fernando serve de exemplo para os outros obreiros também, não é? Os obreiros que nos assistem, que talvez estão passando por esta situação, que quando membros conquistaram, se estabeleceram, mas depois, ao serem levantados de obreiros, não aconteceu mais nada. Até mesmo deixaram de ir ao altar por aquela sensação de, ok, está tudo bem, já conquistei. Não preciso mais, já sou um obreiro. Quer dizer, a sua vida, obreiro, tem que estar 100% no altar, mas é sempre. Não é ir ao altar de vez em quando, é sempre. Veja que Deus tem muito mais para lhe dar. Não só somente conquistas, coisas aqui e ali, vida sentimental, vida financeira, no seu trabalho. Deus quer abrir a tua visão. Só que a tua visão só vai ser aberta quando tu fores para o altar. Enquanto estamos no átrio, a visão é limitada. Mas quando vamos para o altar, a nossa visão se abre. E eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para vocês, obreiros, obreiras que nos assistem. Portanto, nunca fiquem de fora do altar. Permaneçam do altar. Nunca fique de fora de uma campanha de Israel, porque o sacrifício é diário. O sacrifício é contínuo. Ou seja, tem que sempre continuar a sacrificar. Então, o Fernando sacrificava como membro, obtinha vitórias, grandes conquistas. Tornou-se um obreiro, não tem conquistas, ele mesmo disse no e-mail, quase pouco ou quase nada, alguma coisa há de errado. Mas ainda bem que ele já está dizendo aqui que vai derrubar as muralhas, já está determinado, motivado, já é um Josué nos dias de hoje. Tem mais um comentário, Cris, é a Gabriela Moraes, vamos a ele. Ela fala sobre o provérbio diabólico. Este provérbio diabólico e esta profecia negativa, infelizmente, está todos os dias nos jornais, revistas e em todos os canais portugueses de televisão. Só lhes dá ouvidos quem não está na fé. Eu só dou ouvidos às profecias que saem da boca de nossos pastores, que são homens de Deus. É a Gabriela Moraes. Ela faz o comentário, então, no versículo bíblico que mostramos no início do programa, sobre a profecia, que havia em Israel uma profecia negativa, um provérbio diabólico, dizendo, prolongue-se os dias, prolongue-se o tempo, a profecia não se cumprirá. Mas ela se cumpre sim, quando a pessoa crê, quando a pessoa é forte para crer na profecia e praticá-la, quando é corajosa para sacrificar e quando perseverante é para pelejar e alcançar as grandes conquistas, as grandes vitórias. Nós vamos à sala dos seminaristas mais uma vez e desta feita o Luiz, ele tem algo a nos dizer também sobre a sua experiência com a campanha de Israel com o sacrifício. Eu estou aqui na nossa sede internacional da Europa, aqui em Lisboa, na sala dos seminaristas. Todas essas pessoas aqui estão sendo preparadas para a obra de Deus. Elas participam todos os domingos conosco do seminário preparatório para novos obreiros e novas obreiras. E eu faço uma pergunta a todos eles. Quem de vocês aqui tem um testemunho, você tem uma experiência com a campanha de Israel? Você tem essa experiência? Então, por favor, fique de pé. Então, como você vê, todos eles têm
algo a falar, algo a contar sobre a campanha de Israel. Por conta do seu sacrifício, conquistou vitórias. Eu vou conversar com alguns deles, vocês podem sentar, por favor. Por exemplo, eu sei que todos aqui gostariam de contar o seu testemunho. O tempo realmente é escasso, não dá para falar com toda a gente. Vamos falar talvez com 4 ou 5 pessoas. Por exemplo, esse senhor que está aqui, fica de pé, por favor. O seu nome? Luiz. Luiz, chega mais para aqui, por favor. Luiz, quais as suas conquistas na Fogueira Santa de Israel? Ou melhor, como era a sua vida antes do sacrifício voluntário no altar? Eu cheguei ao centro de ajuda. Eu era viciado e era doente. Viciado em quê? Em álcool. Você era mesmo um alcoólico? Era. Bebia muito? Muito. Por exemplo? Tem um dia que esse é o que me recordo mais, que eu, em 2 dias bebi 5 litros de vinho. Tinha-me oferecido um garrafão de vinho. Num dia só, um garrafão de vinho? Meio, 2 dias, vá. Um garrafão com 5 litros? Sim. Quer dizer, então você era mesmo dependente do álcool? Era, mesmo dependente, sim. E além desse vício, que problemas mais você vivia, você enfrentava, passava? Eu tinha problemas de saúde, tinha um problema na coluna, que me apanhava a coluna toda, inclusive a perna esquerda. E também, em virtude disso, acabei por me tornar depressivo e ter que tomar antidepressivos para dormir, para passar o dia mais calmo, para não andar tão nervoso. Alcoólico, doente, depressivo, um problema na perna que lhe prendia, o problema na coluna que lhe prendia a perna. Então, eram vários problemas. Financeiramente também havia problemas? Havia, porque em virtude disso tudo eu fui impedido de estar sem trabalhar durante algum tempo. Ou seja, tive de baixa médica, que não era paga a tempo e horas, não é? O que acontece várias vezes, infelizmente, aqui em Portugal. Portanto, gerou dívidas, não é? O acumular, digamos assim. Um problema acarretou tantos outros problemas. Sim, exatamente isso. E qual a sua experiência com o altar, com o sacrifício? Foi aí que tudo mudou? Ou tudo foi transformado? A nível de saúde foi relativamente rápido, porque através dos votos que eu fazia corrente terça-feira, foi relativamente rápido. Pouco tempo depois de entrar eu fui curado do problema de coluna. Depois foi uma forma gradual a questão dos antidepressivos, não é? E por último, eu ouvia falar no Espírito Santo, que era o bem maior, e era aquilo que me interessava mais, e eu sabia que, viciado, nunca o Espírito Santo poderia vir sobre mim. E então foi a partir daí que eu me revoltei e que decidi dar um basta nisso, e depois, através da campanha da Fogueira Santa de Israel, recebi o Espírito Santo. Então você sacrificou no altar para receber o Espírito Santo. Essa transformação completa aconteceu devido ao seu sacrifício no altar. Sim, sim. E Luiz, desculpa, o que você fez no altar? O que você ofereceu? Qual foi o seu sacrifício? O que ofereceu e o que aconteceu? Sim. Foi o meu salário do mês. Foi um dinheiro que eu tinha no cartão de crédito. E fui para a praia vender água, que foi na altura do verão. Fui para a praia vender água, garrafas de água. Vendia garrafas de água na praia. Vendeu bem? Muito bem. Muito bem. Além do ordenado, o dinheiro que você tinha, as garrafas d'água vendidas na praia, você colocou tudo no altar, depositou voluntariamente no altar. Tudo. E aí aconteceu o quê? E depois, passado pouco tempo, veio o jejum de Daniel e foi aí que eu recebi o Espírito Santo. E aí tudo foi transformado. Foi. Como é o Luiz hoje? Calmo, tranquilo, tenho muitas lutas. Deus sabe que eu tenho muitas lutas, mas não me desespero. Hoje está curado, não tem mais o problema na coluna. Garrafões de vinho não bebe mais? Garrafões só d'água. Garrafões d'água. Garrafões d'água, já não mais garrafões de vinho, então já não é mais alcoólico. A coluna, a depressão passou, a dor da coluna, a depressão? Tudo sim. Dorme bem, vive bem? Durmo, não tomo remédios nenhuns. Sentimentalmente é realizado? Sim. Casado? Casado. Então é feliz no seu casamento? Sou, sim senhor. Então hoje a sua vida é completamente abençoada? É. Por conta do sacrifício? Sim, mas ainda faltam muitas coisas. Muitas coisas ainda vão ser conquistadas. Claro que sim. Com certeza. Então aí está o depoimento do Luiz. Obrigado, Luiz. Daqui a pouco eu vou falar com mais seminaristas que também na Fogueira Santa de Israel, na campanha de Israel, por conta do sacrifício no altar, conquistou também coisas grandes.
E você, o que tem a dizer sobre a campanha de Israel? Temos mais comentários aqui. A Ruth Nunes, ela deixa-nos o seu comentário no obreiros@iurde.pt, dizendo assim: vejo na campanha de Israel a oportunidade de alcançar as grandezas de Deus para as nossas vidas. O sacrifício é a ponte que liga o nosso querer ao realizar de Deus. É a opinião da Ruth Nunes. Você também pode enviar seu comentário, sua opinião para obreiros@iurde.pt. Cris, chama a atenção quando ela fala, a Ruth, que o sacrifício é a ponte que liga o nosso querer ao realizar de Deus. Então, na opinião dela, o querer está em nós, o realizar está em Deus. E quando levamos o sacrifício para o altar, Deus realiza tudo o que queremos. Também me chamou a atenção quando eu li esse comentário. É isso mesmo, quer dizer, são ambas as partes. Não pode, Deus está à espera que nós façamos alguma coisa. Mas no meio está o sacrifício. No meio está o sacrifício, mas há que dar o primeiro passo. Ela creu, mas ela tem que ir ao altar, colocar ali a sua vida. Veja que nós sempre falamos disso também. Devemos levar ao altar o nosso sacrifício, mas também nos sacrificarmos a nossa vida espiritual. Ou seja, sacrificar e sacrificar-se, né? Sim, isso é muito importante para os obreiros, eles entenderem isso, que muitas vezes há a visão, vou sacrificar pela minha vida financeira, porque eu quero, não aceito a minha vida do jeito que está, não aceito a crise, eu rejeito a miséria, eu rejeito os problemas financeiros, sim, também pela família e tudo mais, mas e pela vida, a sua vida espiritual, para você ser um obreiro mais dedicado à obra de Deus, ser um homem, uma mulher que vai fazer discípulos na obra de Deus, isso exige de si um sacrifício. Então é o se consagrar diariamente, é o jejuar, é o estar em comunhão com Deus. Tudo isso é sacrificar-se, é negar as suas vontades, é não fazer o seu querer, é se dar mais para Deus, se dar mais pela obra dele. Tudo isso chama a atenção de Deus e veja que quando nós ofertamos para Deus o nosso ser espiritual, todas as outras coisas são acrescentadas naturalmente. Então, é o sacrificar. Tem que haver essa ponte, que é o sacrifício. É o sacrificar e sacrificar-se, né? Na obra de Deus, o obreiro, ele tem que sacrificar-se pelas pessoas. Evangelizar, como você mesma disse, trabalhar, evangelizar, trabalhar pelo próximo, ajudar o próximo, né? Nós temos aqui mais um depoimento, mais um comentário, é a Valéria Pinha. Ela comenta sobre o provérbio o provérbio negativo lá de Ezequiel. Ela diz assim: prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. É o que mais ouço dos meus familiares afastados da igreja. Eles queixam-se que estou na igreja há tanto tempo e que a minha vida podia estar bem melhor. Valéria Pinha. Veja que são pessoas que já estiveram na igreja, hoje estão afastadas e ficam dizendo para ela que o tempo está passando, sua vida está igual. Então é dessa vez, hein, Valéria? Sua vida tem que ser transformada mesmo para que eles vejam Deus através da sua vida. Nós vamos já caminhando para o fecho, o término do programa, mas queremos colocar agora uma imagem, uma figura para que você possa interpretá-la. Veja nesse momento, o que você vê nesse instante. O que você vê nestas imagens? Qual a interpretação sua sobre isso que você vê? Do lado esquerdo temos ali várias laranjas, laranjas boas, laranjas perfeitas. Do lado direito nós temos aí uma laranja que está podre. Está vendo aí, Cris? Embolorada, cheia de bolor, não é isso? As laranjas da esquerda estão lindas, maravilhosas, não é? Sim, estão até apetecíveis, mas a outra está mesmo podre. A laranja da direita está realmente mesmo podre. Queremos o seu comentário. Envie-nos, obreiros@iurde.pt. Já temos aqui o comentário da Vera Lúcia Ribeiro, do Robert Pires, e também temos aqui
mais um outro comentário, que é o comentário da Sônia. Vamos começar pelo comentário do Robert. Eu vou ler o comentário do Robert, Cris, e você lê depois o da Sônia e da Vera, tá bem? O Robert Pires, ele diz assim: laranjas podres como esta, há muitas. Em minha família, no meu trabalho e na sala de aula da escola onde estou a estudar. Tentam contaminar-me, mas estou na fé e na revolta, e nada vai me impedir de vencer. Robert Pires. Então ele refere-se à laranja podre, pessoas da família, ele refere-se à laranja podre, pessoas no local de trabalho e pessoas na escola onde ele está a estudar, pessoas que tentam contaminá-lo, e é isso. E às vezes não precisam ser até muitas, basta uma. Exatamente, mas é o que nós vimos ali. Basta uma laranja só para contaminar as outras. Exato, veja que nós vimos do lado esquerdo muitas laranjas e do lado direito só uma. Uma é o suficiente para contaminar tantas outras. Vamos ao comentário da Sônia, Cris, por favor. A Sônia, ela tem o seu comentário aqui e a Cris vai ler. Sônia Mello. Uma pessoa, somente uma pessoa, é capaz de contaminar tantas outras com a sua incredulidade. Infelizmente já passei por isso, mas hoje não deixo que me contaminem de jeito nenhum. Sônia Mello. E ela diz exatamente isso, somente uma, basta uma, para contaminar todas as outras. É isso. Há que fugir dessa uma. Olha, todas as laranjas boas não vão fazer voltar a ser boa a única laranja podre. Mas a única laranja podre vai apodrecer todas as outras. E ela não apodrece de um dia para o outro. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Estamos caminhando para o final do programa, Cris. Mais um comentário. Então, dessa feita, é o comentário da Vera Lúcia. Ela também fala-nos sobre as laranjas. No centro de ajuda onde participo, já tive sentada na cadeira ao meu lado, uma destas laranjas podres. Ao confrontá-la, lhe disse: se você não crer, é problema seu, mas não venha impedir de usar a minha fé. Vera Lúcia Ribeiro. Ela confrontou. É isso mesmo. Mas é isso mesmo. Ela confrontou. Uhum. Então, veja, numa cadeira ao lado, podemos ver outra vez o e-mail dela. Ela diz, olha só, numa cadeira ao lado, uma pessoa sentada ao lado, e era uma laranja podre. Ela confrontou. Se você não quer crer, o problema é seu. Mas não venha me impedir de usar a minha fé. E é isso que tem que ser feito. E às vezes dentro da igreja encontra-se a tal laranja podre. É a pessoa que diz assim, eu não creio no sacrifício, por que você continua a crer? Olha, não faça sacrifício não vai para o altar não, olha, os pastores, olha, não é bem assim, né? Tudo que eles falam não é bem assim, é a laranja podre. Afasta-se dessa laranja podre, senão ela vai te apodrecer também. Ou então, se esse tipo de comentário, infelizmente, surge da boca de um obreiro que não está bem espiritualmente, porque isso acontece no meio dos obreiros, cabe a esse obreiro que ouve essa palavra ajudar, repreender o obreiro, claro, rejeitar essa palavra e trazer até ao conhecimento do pastor que está a acontecer. Não omita, se está a acontecer isso no meio dos obreiros da sua igreja, não omita do pastor. Leva o conhecimento, porque é como uma laranja podre, uma só, contamina as outras todas. E um obreiro que não está bem, não está na fé, que perdeu o espírito do sacrifício, ele vai acabar por contaminar os outros que também não estarão bem. Então, faça dar conhecimento ao seu pastor. Você pode enviar também o seu comentário, obreiros@iurde.pt. Terminamos o programa mostrando aí as laranjas. Mais uma vez aí a imagem das laranjas para que você envie o seu comentário, obreiros@iurde.pt. Não é isso, Cris? Sim, e também na página do Facebook, também podem deixar lá o vosso comentário. Eu estou lá, nós estamos lá diariamente, sempre aguardando os vossos comentários. É um prazer enorme depois estar aqui a ler e a responder. Até o próximo programa Obreiros em Foco. Até lá. Até lá.